Por isso que eu falo do fim da história, do fim da geopolítica. O fim da geopolítica, para mim, acontece com o Jeffrey Epstein, como eu falei para vocês. Você descobre que tá todo mundo pendurado num monte de dossiê ali e o cara não tá tomando decisão. Nem o que ele acha que é melhor para ele, nem o que ele acha que é melhor para o país dele. Tá tomando decisão influenciado por indivíduos, instituições e outros países que têm interesses distintos daqueles que o próprio presidente tem e que a sua nação tem. É por aí que a gente vai conseguir fazer uma análise geopolítica mais eficiente nesse sentido, para que a gente possa entender para onde as coisas estão indo. Agora, tem um detalhe muito interessante, perguntar por que Obama e Hillary Clinton falavam contra imigrantes e depois eles passaram a falar a favor. Aí, meus amigos, é uma história interessante também. Eles começaram a perceber que se você convida pessoas para virem morar nos Estados Unidos, você entrega um cartão de débito com $10 mil para esse cara, você dá uma bolsa para ele ficar hospedado num dos melhores hotéis de Nova York, e esse cara fica ali completamente patrocinado, vivendo uma vida bancado, eles entenderam que esse cara, se você fizer isso com ele, ele vai votar em você. E ele, para votar em você, ele não precisa nem ser cidadão norte-americano, porque em alguns lugares nos Estados Unidos, em Nova York, na Califórnia, eles conseguiram fazer avançar regras de que não é mais exigido apresentar a sua identidade para você poder votar nos Estados Unidos. Em alguns lugares, em alguns estados, em algumas cidades. Então isso é extremamente curioso, porque o mesmo grupo de pessoas ali que eram favoráveis a um passaporte sanitário, para você poder ir ao cinema, por exemplo, acreditavam que a melhor coisa do mundo é você mostrar que você estava apto a frequentar um cinema porque você tomou o imunizante. Essas mesmas pessoas acham errado você ter que mostrar sua identidade na hora de votar. Então, a gente vê que o ser humano não é racional, não toma decisões racionais e que não apenas a ideologia, mas as paixões deturpam completamente o modus operandi das pessoas, não só do cidadão comum, mas dos tomadores de decisão. Então o que o pessoal, a galera do Partido Democrata percebeu? Eles perceberam que se eles parassem de falar contra imigrantes, trouxessem imigrantes para dentro dos Estados Unidos, bancando esses imigrantes, eles estavam importando eleitores. Essa que era a grande ideia, né? E se esse projeto fosse bem sucedido, os democratas nunca mais sairiam do poder, porque ia ser uma maioria esmagadora, né, de pessoas. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas pela Constituição americana, inclusive a política nos Estados Unidos é muito louca, né? Você, como cidadão, como indivíduo, você não vota direto no presidente. Você vota no colégio eleitoral, né? É muito estranho. Aí o colégio eleitoral vota no presidente. O cara pode ter mais voto e perder. E o colégio eleitoral, se não quiser votar no cara que você pediu para ele votar, ele também não vota. Né? Ainda tem isso. O cara não pode. Ele vai falar: não, você me colocou aqui para votar no Trump, mas eu quero votar na Kamala Harris. E não pode ser preso por causa disso. Agora, o tamanho do colégio eleitoral nos Estados Unidos é proporcional à quantidade de pessoas que moram no estado. Entendeu? Então, a Califórnia tem gente pra caramba. Então, tem muito mais peso no colégio eleitoral, porque como tem mais gente, tem mais força, né? O que não acontece no Brasil, né? No Brasil, os estados enormes têm a mesma força que estado pequenininho. Pois é. Eu não sei o que é melhor, o que é pior, né? Mas a coisa mais estranha é que para você ser contabilizado como uma pessoa em cada estado americano, você precisa ser só um ser humano com um batimento cardíaco. O que significa isso? Você pode ser até um turista, uma pessoa que não tem cidadania, que contabiliza. Então vamos imaginar que vai rolar um censo para saber quantas pessoas tem na Califórnia e de repente você deixou entrar mais 20 milhões de pessoas ali provisoriamente. Elas entraram, vão ficar uma semana e depois vão embora. Vai contabilizar para o tamanho do colégio eleitoral californiano 20 milhões de pessoas a mais do que realmente existe, porque eles não tiveram que comprovar que são cidadãos americanos. Então, assim, é um jogo que é um jogo insano se você não entende as regrinhas ali mais sutis que estão operando por trás dos panos, né? Então, a análise geopolítica hoje é eu sugiro, né? Estou propondo aqui com essa ideia da fim da geopolítica. A análise geopolítica ela precisa ser uma disciplina
altamente interdisciplinar e altamente arrojada com aquilo que a gente tem de mais moderno no pensamento hoje. Senão a gente vai fazer previsão errada. A gente vai falar, poxa, Hillary Clinton tá com 90% de chance de vencer. Coitado do Trump, o Trump ganha. Você não interpretou o que está acontecendo nos Estados Unidos na época. Você não está entendendo onde que as fichas estão sendo colocadas, né? O que está sendo organizado, né? Você não entende as outras forças que estão em jogo para além das forças tradicionais. Então, os movimentos sociais, os movimentos de rua, a influência da academia dentro da opinião pública, a influência da mídia dentro da opinião pública, a maneira como a mídia está agindo e tal, a influência das redes sociais dentro das disputas geopolíticas, né? Como é que isso vai sendo construído. É claro que hoje, muita gente fala, Trump ganhou por causa das redes sociais, Bolsonaro ganhou por causa das redes sociais. É muito mais do que isso, né? Não foi só por causa das redes sociais. Existe toda uma construção que foi feita. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se você fizer uma análise geopolítica clássica, né? Vamos fazer uma análise geopolítica nacional, fenômeno Bolsonaro. Houve um descontentamento do povo, né? Porque teve o mensalão, então o povo ficou pensando, a política é tudo corrupção. Então vem um cara que é um meio outsider, que é um cara que, né, não tem uma fama de ser incorruptível, que não aceitou propina nem nada. Então ele vem numa plataforma que preencheu esse vácuo. Isso é uma análise. Agora, quando você pega, por exemplo, professores da UNB fizeram esse estudo. A jornada de junho de 2013. Aquela galera na rua lá. Vem pra rua? 20 centavos. Não contra, pelo 20... contra o aumento da passagem, 20 centavos. Beleza. Aí você fazendo uma análise geopolítica clássica, você olha assim e fala, é um movimento espontâneo, né? Sim. A galera ficou chateada com os 20 centavos. Era muita gente revoltada, o pessoal já tava pé da vida já com o negócio de mensalão e tal, não sei o quê. Então, aí o que acontece? Aquilo ali foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou até Brasília. A galera até quebrou naquela época, né? Quebraram um monte de coisa lá, machucaram até... E aí aquilo ali, sendo cozinhado 3 anos, de 2013 até 2016, descambou no impeachment da Dilma. A Dilma sofreu impeachment, Michel Temer, o vice, assume, e o Michel Temer assumindo abre caminho para a chegada de um Bolsonaro. Essa é uma análise geopolítica, uma análise política. Mas quando você vê alguns estudos de guerra híbrida, por exemplo, e uma análise geopolítica que não leva em consideração guerra híbrida, não tem como fazer. É igual a você fazer transmissão aqui com câmera fotográfica analógica. Pois é. Você vai falar, Vilela, como é que você consegue, meu irmão? Como é que você transfere película de filme? Você tá atrasado 40 anos, pô. É uma análise geopolítica que não leva em consideração a guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Percebeu-se que sai muito mais barato você derrubar o seu oponente sem bater de frente com ele. Você botar as caras. Aí surge um negócio chamado guerra por procuração. Você patrocina alguém de dentro Proxy War. Proxy War. Você patrocina alguém, um outro cara, para fazer o serviço sujo para você. Né? O Irã faz isso. O Irã... Estados Unidos já fez isso? Na questão do Irã, clássico o exemplo. Primeiro que tudo, porque antes do Shah Reza Pahlavi entrar no poder, os Estados Unidos ajudou a derrubar o líder iraniano. Verdade. Eles já tinham derrubado o líder e botado o Shah Reza Pahlavi. Aí isso gerou um descontentamento. Ele treinou o Osama Bin Laden? Treinaram o Osama Bin Laden no grupo Mujahideen, né? Olha que doideira. Então, isso é o que eu estou propondo de uma análise geopolítica contemporânea, você botar isso na equação, né? Então vamos analisar aqui, né? Guerra híbrida. Em vez de Estados Unidos, chegar lá e invadir a Síria e derrubar o Bashar al-Assad, que estava acontecendo em 2013, isso, o que eles fizeram? Os americanos financiaram um grupo islâmico chamado Irmandade Muçulmana. Deram dinheiro, armas, rádio que o cara da Irmandade Muçulmana, que a gente imagina que é contra os Estados Unidos, solicitava bombardeio aéreo para os americanos, na Síria. O cara chegava e falava, tô precisando de um bombardeio aéreo aqui, perto da capital aqui, porque a gente tá quase invadindo aqui o prédio aqui, que é o Ministério da Economia. Você pode jogar uma bomba aqui nesse grupo? Ah, posso. Aí passa, pum. A Irmandade Muçulmana solicitava bombardeio.
Então você fala, pô, Estados Unidos apoiando a Irmandade Muçulmana? Claro, para eles é muito mais interessante que eles chegarem lá e meterem soldado dentro do país. A galera vai falar, sai daqui do meu país, isso é contra a soberania. Então guerra híbrida, ela começa assim. Começa com um conceito de guerra por procuração, ou você levantar ali grupos dentro do país contra. Mas isso é uma modalidade mais antiga. A modalidade mais nova se chama revoluções coloridas. Por que revoluções coloridas? Porque cada lugar, essas revoluções que aconteceram, tinha um apelido, era uma cor. Revolução laranja, revolução azul, revolução amarela. Aí virou revoluções coloridas. Ou aquela primavera árabe. Lembra a primavera árabe? Sim. Pô, que legal, tá todo mundo se libertando das ditaduras árabes. É tudo patrocinado de fora, entendeu? É um movimento popular, a população tá de saco cheio. Não, quem inicia aquilo são caras de fora infiltrados ali que estão dando treinamento e dinheiro. Cara, que doideira. Isso hoje é muito bem documentado, né? O livro clássico sobre isso é o livro Guerra Híbrida, das Revoluções Coloridas aos Golpes, de um cara chamado Andrew Coríbico. Esse é o livro clássico para quem quiser colocar isso na equação, né? O coronel Alessandro Visacro também tem alguns livros bem interessantes sobre essa guerra híbrida, guerra contemporânea, quem quiser usar aí de bibliografia. São bibliografias excelentes, acadêmicas, né? Você pensa, Coronel Visacro, pô, esses caras militar. É um cara que tem, até onde eu sei, mestrado, doutorado, e os livros dele é da editora Contexto, né? Que é uma editora de nível acadêmico excelente, né? Então, são livros interessantes. Não estou indicando coisa fuleira para vocês, não. Então, aí você aprende que o modo clássico de mudança de regime hoje não é nem você contratar a Irmandade Muçulmana e nem fazer uma guerra por procuração. É você viabilizar uma revolução colorida. Então, o que acontece? Lá na Ucrânia, em 2012, 2013, o presidente era um cara amigão da Rússia. E os Estados Unidos queriam tirar esse cara e botar um amigo dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Patrocinaram, através da Victoria Nuland, que é uma até descendente de ucraniana. A Victoria Nuland, ela circulou na região e ela ajudou a montar uma revolução colorida, a levantar esse movimento contra o presidente, que foi os movimentos Euromaidan, da Praça Maidan. Então, é muito mais barato, até em comprometimento de imagem pública, você derrubar os Estados Unidos derrubar o governo da Ucrânia de uma maneira que pareça que o governo da Ucrânia foi derrubado por um movimento espontâneo popular orgânico. Então isso é a Revolução Colorida. Aí quando você revê o que aconteceu no Brasil, nas jornadas de junho, eu me esqueci o nome do professor da UNB que escreveu um livro brilhante sobre isso, já falecido infelizmente. Ele levantou uma documentação mostrando que na verdade a jornada de junho foram a nossa Revolução Colorida. Foi algo patrocinado de fora para comprometer o governo brasileiro daquela época, que não estava querendo ceder aos americanos algumas coisas que eles estavam cobrando. Lembrando que naquela época, quem fez isso contra o Brasil não foi George Bush, nem qualquer outro, um presidente Nixon, nem um presidente conservador republicano. Foi Barack Obama e Joe Biden. Foram eles que decidiram fazer isso contra o Brasil. A gente não pode esquecer que houve um escândalo de que os Estados Unidos estavam espionando a Dilma, né? Estavam espionando os e-mails, lembra disso? Lembro. Começou uma situação tensa entre Brasil e Estados Unidos e me parece que eles mandaram alguns recados ali falando, olha Brasil, a gente quer isso, quer aquilo, dá mais acesso aí ao pré-sal, deixa a gente pegar um pouquinho do petróleo, pô, alivia essa aqui. E eles falaram, não vamos dar. Ele falou, não vai dar não. Começa um movimento espontâneo, né? Começa esse movimento, 20 centavos, a esquerda olhando e falando, isso aí. Aí começou um movimento que a princípio ele era contra governos estaduais e prefeituras de direita. Daqui a pouco esse movimento vai mudando completamente de forma, de um movimento anti-direita, vira um movimento anti-esquerda, e virando um movimento de esquerda, eles vão para Brasília, quebram tudo, e aquilo ali vira todo, junto com a Lava Jato, aí vai virando todo um arcabouço que terminou no impeachment da Dilma. Então você fazer uma análise da história do Brasil sem saber o que é Revolução Colorida
você vai fazer uma leitura. Se você souber o que é Revolução Colorida, você vai fazer outro tipo de leitura completamente diferente. Então, hoje, uma análise geopolítica que não leva em consideração como as redes sociais são usadas pelas agências de inteligência para influenciar mentes e corações, operações psicológicas, você tá... É como se você estivesse andando de Fusca e falando, pô, meu carro é o mais arrojado que existe. Não faz sentido, né? Então, mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, com essa questão dos imigrantes, o ICE, né? Que é a polícia da imigração. Essa polícia da imigração, eles estão fazendo coisas tão estranhas, tipo assim, criança indo para a escola, o cara pega a criança, mete no camburão e leva embora. Aí a criança de 5 anos fala, o que está acontecendo? Não, seu pai é imigrante legal, a gente está mandando você embora. Então, são coisas estranhas. Os caras já mataram uma americana lá que estava bloqueando o trânsito. Não sei se você viu, meteram bala no carro dela. Agora mataram outro cara com 10 tiros. Tava com o celular, já tinham desarmado ele, né? O cara tá no chão, deve pô. Não, tiraram a arma dele. Cara, muito estranho, velho. Aí o que você pensa? Pô, esse pessoal é muito burro, né? Eles estão levantando um movimento popular contra o governo Trump. Não, mas e se o objetivo não foi esse? O quê? Pô. Por quê? Porque o Donald Trump, ele tá doido pra ter motivo pra invocar o Insurrection Act. Pra ele poder ter poderes excepcionais pra poder instaurar... Estrangular isso daí. Estrangular geral.